fala só um pouco sobre Plutão em trânsito pela 12. Os trânsitos de Plutão são sempre um acontecimento impactante, né? E não tem uma casa que ele passe assim que a gente diga, ele passou tranquilo. Não, é sempre uma coisa que impacta bastante. Porque o Plutão fala de transformação. E aí, vamos pensar aí na casa 12. A casa 12 é uma casa que ela já fala de questões inconscientes, questões profundas. É a última, tem uma mosquinha aqui, é a última casa do mapa astral. É a casa que fecha esse mapa. Então é como se ela sintetizasse tudo que a gente viu ao longo do mapa ali naquele ponto, né? Ali naquela casa. E aí a gente traz assuntos como inconsciente, espiritualidade, a gente pode falar de inconsciente coletivo, que é aquela questão de todo o conhecimento que a humanidade nos traz, os arquétipos e tudo mais. Então é uma casa que ela é muito subjetiva, até para a definição dela é complexo de definir. Quando a gente fala assim, a gente fica pensando, tá, mas o que é exatamente esse inconsciente? O que é exatamente a espiritualidade que se fala na 12, né? Como que isso acontece? Então ela é uma casa bastante complexa, uma casa bastante profunda. E aí, quando a gente tem Plutão transitando por ali, você está em um momento de transformação de todas essas questões profundas. Por isso que muitas vezes o Plutão transitando na 12 é um momento que a gente se sente muito confuso, muito perdido, muito desorientado, porque assim, eu sei que eu estou passando por mudanças intensas, eu sei que eu estou passando por mudanças que estão mexendo muito comigo, mas é como se eu não soubesse nem identificar que mudanças são essas, o que está mudando exatamente. Em alguns momentos, dependendo do signo que está ali, de outros planetas que tenham, pode ser que você começa a se abrir para questões espirituais. Então pode ser que de repente a vida inteira você sabia que tinha aquele resquício de mediunidade, mas você foi enrolando, sabe? Você foi deixando. Aí tem um trânsito de Plutão ali na 12 e você desperta aquela mediunidade, você começa a sentir as coisas, você começa a ver, você começa a passar por experiências que te marcam muito nesse sentido. A gente estava falando agora há pouco, alguém comentou aqui, eu passei pelo comentário da ansiedade, da irritabilidade. Pode ser que a gente esteja aí com um trânsito de Plutão na 12 e tá vindo coisas inconscientes, tá vindo coisas experiências que você passou no momento, você achou que aquilo não tinha tanta relevância, eu fiquei triste na hora, mas eu achei que tudo bem, deixa isso no passado, e aí agora começa a vir à tona isso e você percebe que não, aquilo me marcou, aquilo me traumatizou, aquilo foi uma dor muito intensa, foi uma dor que eu não vivi, sei lá, de repente uma dor no meio de uma crise, sabe? Uma pessoa faleceu e eu tive que cuidar da família inteira. E aí eu não tive tempo de viver aquele luto, de viver aquela dor. E aí eu tive que já me virar, já resolver, já correr com um velório, com isso, com aquilo. E a minha dor ficou lá, segurada, ficou contida. E aí aquilo passa, eu tenho a impressão de que está resolvido. Aí a gente passa por um trânsito de Plutão ali na casa 12, e aí isso vem à tona, vem aquela dor tudo de novo, a gente vem vivenciar tudo de novo aquele processo. Né? Por isso que eu falei ali, tanto para o comentário que falou da ansiedade, como agora, se for esse o caso, se você tá com esse trânsito de Plutão agora em Capricórnio na sua 12, e você tá sentindo que, nossa, tá mexendo com muita coisa emocional, eu tô com um emocional bem revirado, procura um psicólogo, procura um terapeuta, um analista, alguém que vai te dar vai ouvir você e vai te dar esse caminho para ressignificar esses processos, para olhar para suas questões mais profundas, entender o que foi sentido, entender o que aconteceu e trazer um novo olhar, né? Então é bem importante a gente fazer isso, porque o Plutão ele é intenso, ele mexe assim lá no fundo do fundo do fundo, né? Como eu brinco lá quase
no fundo, quase encontrando petróleo. É nesse fundo, assim, que o Plutão mexe. É uma coisa bem. A gente estava falando essa semana até, eu estava conversando com uma das nossas alunas, que eu falei que está se formando agora, que vai ser uma excelente astróloga, a Paulinha, e ela estava comentando sobre o processo dela com o trânsito de Plutão na 2, né? E assim, a vida dela tá dando uns 360, assim, as coisas estão mudando bastante, ela tá com bastante questões aí de mudança de carreira, a própria astrologia, né, se descobrindo aí nesse processo de ser astróloga e tudo mais. Então, assim, é um trânsito que ele sempre vai impactar. O fato de ser na 12 é a questão de que é uma casa mais subjetiva, mais profunda, então a gente fica mais perdido. A gente precisa de uma orientação realmente mais intensa, mais dedicada, mais atenciosa ali, né? Um profissional que consiga fazer esse mergulho no seu inconsciente, no seu emocional. E não deixe de ver isso, né? Não deixe de lado por questões aí que talvez você pense, ah, não, mas isso não teve tanta importância, porque a gente tende a negligenciar as nossas dores, né? A gente tende a colocar lá, ah, não, isso não foi tão importante. E aí é importante a gente lidar, sim, é importante a gente dar ouvidos para isso.